Bom, neste vídeo vamos explicar um pouco sobre o algoritmo de ordenação Bucket Sort. O algoritmo Bucket Sort funciona basicamente pegando um vetor desorganizado e, como o próprio nome já diz, organizando esse vetor em baldes. Nesse vetor, eu dividi ele em 4 baldes, sendo que o primeiro vai de 0 a 9, o segundo de 10 a 19, o terceiro de 20 a 29 e o quarto balde de 30 a 39. Então, o algoritmo vai percorrer esse vetor e colocar cada elemento no seu respectivo balde. Ou seja, o 29 vai para o terceiro balde, o 25 também para o terceiro balde, o 3 para o primeiro balde, o 19 para o segundo, o 9 para o primeiro, o 37 para o quarto, o 21 para o terceiro e o 33 para o quarto. Mas, se observarmos esse vetor no estado atual, ele está mais organizado do que o vetor original, mas ainda não está 100% organizado. Então, temos duas opções. Ou reutilizar o bucket sort até que nenhum balde tenha mais de um elemento, ou utilizar outro algoritmo de ordenação, pois como o vetor não está no seu pior caso de desorganização, há um algoritmo mais simples como insertion sort ou bubble sort resolveriam esse problema rápido, ou seja, chegando no vetor organizado, como está na tela abaixo. Bom, passando então para a complexidade do método do bucket sort, a gente tem os três casos, que tem o melhor caso, representado por O de n mais k, o caso médio, representado por O de n, e o pior caso, representado por O de n ao quadrado. Bom, como funciona cada um? Bom, o melhor caso a gente teria quando os números eles conseguissem ser distribuídos de forma uniforme em cada balde, tendo assim a distribuição deles com ranges bastante diferentes para que a gente conseguisse rodar o programa de forma bastante rápida. O caso médio, como já foi mostrado anteriormente, a gente teria os números tão distribuídos uniformemente em cada balde, mas ainda assim o tempo de execução deles seria um tempo mais linear, porque eles estariam bem divididos entre seus ranges dentro de cada balde. O pior caso, por sua vez, seria quando o range dos números ele estaria muito próximo e eles acabassem caindo todos os números em um balde. Nesse caso, o algoritmo do bucket sort ele fica quase que inútil, porque a única coisa que vai fazer a ordenação disso é o método que a gente escolheu para usar em conjunto com ele. Passando agora, a gente tem a demonstração do código em C. Bom, então a gente tem aqui a implementação do bucket sort em C. Inicialmente a gente tem aqui a implementação dos baldes, né? Para isso a gente definiu uma struct. Em cada balde a gente tem que ter um vetor, que é onde vai armazenar os valores, e a quantidade. Essa quantidade aqui é referente à quantidade de valores que vai ter dentro desse balde. Como a gente já viu, em um caso normal, a quantidade de valores elas mudam entre cada balde. Um balde pode ter 3 valores, o outro pode ser só um, porque o range entre eles é o que vai determinar se o número vai ir para esse balde. Então a gente precisa ter essa quantidade aqui, que é exatamente o que vai definir o número de valores que tem dentro do nosso balde. Aqui em cima a gente tem um define, que esse define ele é muito importante porque é onde a gente define o tamanho máximo do nosso balde. Então esse tamanho ele vai ser usado para a gente definir, inclusive, o range mais para frente. Ele vai ser usado junto com isso para determinar o número de baldes que vai ter nesse nosso programa. Então, por isso a gente precisa ter o bom senso para definir ele, juntamente com o vetor que a gente quer definir. Normalmente, se pergunta para o usuário, ou inclusive dá para se perguntar para o usuário até o número de baldes que vai ter para ser feito o método de ordenação. Mas aqui, como é tudo um exemplo, já tem aqui um vetor definido de 50 valores, então eu defini o tamanho em 10 já para não dar problema. É um tamanho bom, não vai ter nenhum problema em relação a isso. Se fosse um valor muito baixo, 2, 3, aí poderia ocasionar algum problema na hora da gente separar, porque são muitos números para um balde que armazena poucos valores. Então aqui, já definida a struct, a gente tem aqui, né, em seguida, o algoritmo do insertion sort, que é o algoritmo que eu decidi que vai ser usado para fazer a ordenação dentro de cada balde. Como a gente já viu,
o bucket sort ele pode ser usado em conjunto com um método de ordenação diferente, para que ele separe em cada balde, a gente ordene cada balde e depois volte para o nosso vetor original todos os valores ordenados. Então aqui, como exemplo, a gente vai usar o insertion sort. Aqui então começa a nossa função do bucket sort, que é uma função void, que ela vai receber, né, o nosso vetor e a quantidade de elementos que a gente tem desse vetor. Os vetores eles são sempre passados por referência, então ela não precisa retornar nada, ela já vai alterar, assim que a gente chama a função, o vetor já vai retornar de forma ordenada. Aqui então, primeiro, a gente só define a struct como a sigla aqui BD, que é referente a balde, para a nossa struct que a gente tem ali em cima. E aqui, inicialmente, o que a gente vai ter que começar é uma busca bem simples, que já foi feita várias vezes durante a aula, em relação ao maior e menor valor do vetor. Isso vai ajudar a gente a definir o número de baldes de acordo com a equação que a gente tem abaixo. Vai definir o range dos baldes, né? Aqui então, esse for ele vai buscar os menores valores, ele vai começar, como a gente já tem, que os menores valores eles começam na posição 0, esse for aqui ele começa em 1, ele vai variar entre todos os elementos do vetores, ele vai ir até o elemento final, n. Toda vez que ele identificar um valor em que o vetor na posição i ele seja maior que o nosso valor maior que iniciou em 0, ele substitui esse vetor, ele pega o que estava na posição i e coloca na nossa variável maior, para que ele consiga continuar buscando e encontrando de fato o maior valor. A mesma coisa para o menor, só que dessa vez ele verifica se o valor se o valor na posição i é de fato menor que o que a gente tinha armazenado lá de início. E no fim ele armazena. Afinal desse for a gente vai ter então, entre todo o vetor, a gente vai ter qual é o nosso maior valor e qual é o nosso menor. No que isso vai ajudar? Vai ajudar basicamente nisso daqui, ó, o número de baldes. Para definir o número de baldes, a gente precisa do range. Então, a gente pega isso tendo o nosso maior e menor valor dividido pelo tamanho máximo que os baldes vai comportar. O nosso tamanho aqui, ele é 10, e o nosso maior e menor valor, vamos supor que o nosso maior valor seja tipo 100 e o nosso menor seja 20, a gente teria 80 dividido por 10, a gente tem 8 baldes, que isso vai fazer com que a gente consiga ter um número de baldes onde a gente vai conseguir distribuir os elementos de forma mais uniforme. Esse número de baldes ele pode, claro, já ser definido por um define, assim como antes, mas aqui é só um método que a gente usa para achar eles, que inclusive bastante útil em alguns casos. É importante a gente ter esse mais um aqui, porque nem sempre essa divisão ela vai retornar um valor inteiro. Então vamos supor que de algum valor que a gente coloque, a divisão ela retorne 7,8. Não tem como a gente ter 7,8 baldes, né? Para a gente alocar o vetor, a gente vai sempre pegar a parte inteira, que seria só o 7 que tem antes do ponto 8. Só que para a gente conseguir alocar esse ponto 8, a gente precisaria de baldes a mais. Então isso daqui é só uma segurança, a gente vai sempre pegar um balde a mais do que a gente definiu, para a gente ter o espaço de sobra e não dar nenhum problema no programa. No caso, se fosse aqui o exemplo que eu dei 7.8, ele aumentaria em 1, né, pela ordem aritmética que ele faria a primeira divisão e depois ele soma em 1. E aí a gente teria 8.8, na hora de alocar o balde, ele pegaria o valor inteiro, pegaria 8 baldes. Aqui então a gente tem a alocação dinâmica dos nossos baldes, né? O ponteiro que a gente tinha, que é o BD, e a gente usa o malloc para fazer essa alocação dinâmica com o número de baldes que a gente acabou de achar. E usando, né, claro, a struct, todos os valores que a gente vai precisar da struct para o size off, para pegar o tamanho de tudo que a gente tem que armazenar nela, o tamanho em bytes. Bom, aí aqui a gente vai inicializar todos os nossos baldes e a gente vai pegar a quantidade que a gente tem dentro desses baldes aqui e vai iniciar elas em 0. Isso porque essa quantidade ela sempre começa em 0 e a gente vai incrementando para que a gente tenha os valores do vetor. Já toda vez que a gente armazenar um valor do vetor dentro desse balde, a gente vai incrementar essa quantidade. E é o que é feito aqui. A gente tem uma variável de posição que foi declarada lá em cima, que é uma variável auxiliar que vai ser referente à posição. Dentro aqui ele vai variar todos os elementos nesse for, ele vai variar entre todos os elementos do nosso vetor, de i, que começa em 0, até n, que é o valor que a gente recebeu na função. Essa primeira subtração
dividido pelo tamanho é o que vai dar pra gente a posição de qual balde que vai dar. Se aqui a gente usava o mesmo para achar o range, né, com o valor máximo que a gente tem, aqui a gente pega o valor que a gente tem nessa posição, subtrair em relação ao menor e divide pelo tamanho, a gente vai achar em qual range dos baldes ele vai estar, o que vai dar a nossa posição exatamente do balde aqui. E como a gente já tem a posição, a gente vai ter aqui, vamos supor que a posição, né, a inicial seja uma posição 1, por exemplo. A gente vai ter que os valores nessa posição, né, aqui na linguagem da nossa struct. Na posição 1, os valores na posição de quantidade, aquela quantidade, como eu falei, é referente à posição do vetor de valores que está dentro do nosso balde. Também na posição 1, que ela já inicia como tudo em 0, ele vai receber o nosso vetor nessa posição que a gente encontrou para ele. E aí depois que a gente recebe, a gente aumenta a quantidade para que na próxima vez que ele rodar, ele tenha ele conte quantos valores de fato tem dentro desse vetor. E ele vai armazenando. Após esse for rodar aqui 100%, né, que ele rodar todos os valores de I até N, o que a gente vai ter? A gente vai ter em cada balde, a gente vai ter separado. Em cada balde a gente vai ter separado os valores de acordo com o range deles para a gente fazer a ordenação de forma individual de cada balde. A gente reseta novamente então a posição e aqui é onde a gente vai fazer a ordenação propriamente dita. Com isso então a gente vai primeiro ter dois fors, a gente tem uma cadeia de dois fors aqui. O primeiro for ele vai variar os baldes, então ele vai ir de I até o número de baldes, então ele pega o primeiro balde e envia todos os valores que a gente tem na struct na posição I, que é referente a um balde, né? Cada posição dessa daqui é referente a um balde, e envia para o nosso método de ordenação que a gente escolheu. Aqui no caso é o insertion sort, ele vai enviar o nosso vetor e a posição de quantidade que a gente estava contando lá, que é só para a gente poder enviar os números certos que a gente tem no vetor. Ele vai fazer toda a ordenação aqui em cima, e aí após já chamar isso aqui, a gente já vai ter aquele balde que a gente enviou, todos esses valores da struct que a gente enviou, eles já vão estar ordenados. Então, como a gente já tem ordenados, o próximo passo a fazer é devolver esses valores que a gente colocou dentro desse nosso primeiro balde, devolver eles para o nosso vetor. Por isso que a gente inclusive zerou a variável de posição, ela vai ajudar a gente a fazer a devolução desses valores. A gente tem então um segundo for, que dessa vez ele vai variar todos os valores dentro do balde, por isso que a gente usa aqui como parâmetro máximo a variável de quantidade que a gente tem lá na nossa struct. Então ele vai pegar valor, ele vai variando valor por valor que tem dentro desse balde e ele vai colocando no nosso vetor na variável posição. Como ela iniciou em 0, né, ele vai colocar na posição 0, inseriu o primeiro valor no J. Retornou aqui o for, a posição foi somada, né, na posição 1, o segundo valor do J do primeiro balde. O I ele só vai variar o balde, né? A gente precisa desse segundo for para que a gente vá inserindo todos os valores que tem em um balde. Depois a gente pegue, retorne outro balde, faça a ordenação desse outro balde. Aqui esse I vai ter variado, a gente vai ter o segundo balde, começa de novo a inserir todos os valores do outro balde, e é por isso que essa posição aqui ela ainda não vai resetar, ela sempre tem que ir sendo incrementada, para que assim que a gente terminou um balde, o próximo balde a gente insira na posição que terminou o antigo nesse vetor. Ao fim então desse for, a gente vai ter que aquele vetor original que a gente enviou para nossa struct, né, como referência, que todo vetor é enviado como referência, ele já vai ser um vetor já ordenado. Aí a gente só vai limpar, né, o espaço da nossa alocação dinâmica, e aí aqui na main a gente tem basicamente o que a gente fez. O nosso vetor que foi enviado, ele tinha já 50 elementos que eu gerei aleatoriamente, coloquei, e aí primeiro eu imprimi, só para ficar mais didático, para explicar melhor, o nosso vetor de forma desordenada, ele vai imprimir simplesmente todos os valores do vetor usando um for. Ele chama a nossa função bucketSort, que ela vai fazer a separação por balde, vai mandar cada balde para a nossa outra função do insertion sort, vai retornar os baldes ordenados, os baldes vão retornar para o vetor, vai ordenar tudo, depois de ordenado tudo a gente tem o nosso vetor, que vai ser impresso ordenadamente. Então, no fim, a gente tem essa disposição aqui, né? A gente tem o vetor desordenado, assim como a gente tinha aqui já definido. Ele começa com o número 90 e termina em 51. E depois a gente tem a ordenação deles de forma bem precisa aqui com o nosso bucketSort.
A gente ainda tem aqui algumas outras variações desse código que são para demonstrar melhor como funciona a separação dos baldes, onde a gente vai mostrar de fato como fica a divisão de cada elemento do balde, como cada balde é ordenado, usando os nossos métodos de ordenação do insertion sort e demais. Bom dia, eu sou o Pedro Eduardo e eu vou explicar como funciona o método de ordenação bucket sort. Aqui é uma função que eu fiz para... são elementos que eu fiz para poder printar os bounds não ordenados, que eu vou mostrar mais pra frente. Ele simplesmente percorre o bound e passa printando tudo. E aqui é onde a gente começa a ordenar os bounds, que a gente vai gerar todos os elementos do bound e vai enviar a função insertion_sort. A gente manda os valores, como o vetor, e a quantidade, como na quantidade de casas do vetor. Aqui eu fiz uma função para um printf para poder printar também os valores dentro do bound. E aqui a gente vai ordenar todos os valores dentro do nosso vetor. A gente vai começar a passar eles para dentro do vetor. Que a gente vai pegar o vetor enviado anteriormente, ele na posição pós. A gente vai setar o valor do bound na posição I, o valor na posição J. E aqui eu simplesmente printei. Com isso que a gente vai colocando os valores dentro do vetor, a gente vai somando a posição. Ou seja, a gente aloca e avança, a gente repete isso com todos os valores do vetor. E simplesmente, após isso, a gente já terminou e a gente libera o vetor, a struct. Então, aqui é a parte mais simples, que é a main. Você simplesmente define o vetor e o número de casas dele. Então foi enviada a função e printado. Aqui eu vou mostrar como tudo funcionou. Pode ver que tem alcance de números. Aqui está entre 4 e 13 e nada maior ou menor que isso. Aqui entre o 14 e 22, 25 e 32. É isso que ele usa para definir que números ficarão em cada bound. Aqui ainda não está ordenado. Depois ele envia para o insertion sort e ordena tudo. Pode ver, está tudo em ordem crescente. Então ele enviou tudo de volta para o vetor e ordenou tudo. É isso então, muito obrigado pela atenção.